Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu quero dar glórias a Deus pela minha vida, pela sua vida, glorificar o nome santo, lindo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glorificar a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pelo privilégio que Deus nos concede de estarmos aqui. E juntos nós vamos adorar o Papai do Céu, adorar o Senhor, aleluia, na beleza da sua santidade. Juntos nós vamos adorar o Senhor com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande, linda, infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você venha pegar esse pão, comer, degustar e ser abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando em Marcos, no seu capítulo 8, versículo 1, onde a palavra do Senhor diz assim: Naquele dia, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui Jesus tendo compaixão, aleluia, tendo compaixão, tendo misericórdia, aleluia, das pessoas que ali estavam com ele, naquele deserto, ouvindo a palavra dele, os ensinamentos dele, aprendendo com ele, aleluia. Já havia horas e horas que aquele povo, que aquela multidão, porque não era 1, 2 e 3 pessoas, eram muitas pessoas, era uma multidão de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Já tinha horas, aleluia, que essas pessoas, que essa multidão de pessoas estava ali com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Já tinha, aleluia, arabassuri miandaramanai, horas que essa multidão de pessoas estavam ali na presença do Senhor, se alimentando da palavra. Jesus é o verbo vivo, Jesus é a palavra. A palavra estava ali alimentando a alma daquela multidão. Aquela multidão estava sendo alimentada, a alma daquela multidão estava sendo alimentada pela palavra. O que alimenta, aleluia, a nossa alma é a palavra, e a palavra é Jesus, e aquela multidão estava sendo presenteada por Deus, por estar na presença de Jesus, que é a palavra. Harabassuri-miandaramanai, a alma daquela multidão estava alegre, estava regozijando dentro de si. Aleluia, aramanai, dentro daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças, daqueles adolescentes, daqueles anciões, daquela multidão que ali estava, a alma estava regozijando dentro de si, aleluia, de alegria, porque estava sendo alimentada pela palavra que é Jesus, aleluia, glória a Deus. E o corpo estava cansado, porque a carne é fraca. O corpo estava cansado por estar ali. Aleluia, aramanai. E Jesus sabia disso. No versículo 2, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias, olha, não era horas não. Era horas, mas também era dias. Era 3 dias que aquela multidão estava lá. O corpo estava cansado. A alma estava regozijando. Estava alimentada, estava sustentada pela palavra. Mas o corpo, a carne, nossa, é fraca, cansa. Estava cansado, havia 3 dias que aquela multidão estava ali com Jesus. E Jesus se preocupou, se compadeceu daquela multidão. Aleluia. Aleluia. Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Jesus fala para os seus discípulos. Aleluia. Se eu os despedir para suas casas em jejum, essas pessoas vão desfalecer pelo caminho. E alguns deles vieram de longe para estar com Jesus. Olha a preocupação do nosso mestre com você, que está na presença dele, mas que está com o corpo cansado. A alma, o espírito
tá forte, tá preparado, porque tá na presença dele, tá ouvindo a palavra, mas o corpo tá cansado. Cansado do labor, do sol quente, do deserto, do calor escaldante do deserto. Aleluia, Deus se preocupa com você, em você seguir a sua caminhada, em te despedir dessa forma, cansado, cansada, e você vier desfalecer pelo caminho. Aleluia. Então, ele pergunta aos discípulos o que os discípulos têm. Aleluia. Para dar ali de comer para essa multidão. Aleluia, glória a Deus, para que essa multidão não venha desfalecer pelo caminho. Muitos vieram de longe, então a caminhada é longa. Aleluia, aramanai. E o Senhor falou muito comigo hoje sobre o céu. Aleluia, para que nós não venhamos desfalecer pelo caminho por causa do cansaço. A nossa carne é fraca, o espírito está forte, nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos nos alimentando da palavra. Glória a Deus por isso. O espírito está forte, a nossa alma está sustentada pela palavra, mas o nosso corpo está cansado, o meu corpo está cansado, o seu corpo está cansado, porque a nossa carne ela é fraca. Aleluia. E para que nós não venhamos desfalecer pelo caminho, ele me alimenta hoje. Aleluia. Ele te alimenta hoje. Aleluia. Aramanai. Ele não nos despede para casa. Aleluia. Com fome, com sede, não. Aleluia. Ele não nos despede para casa fracos. Aleluia. E cansados não, porque ele sabe, senão nós não vamos conseguir chegar em casa. E a nossa casa é o céu, nós somos peregrinos aqui na terra. Somos peregrinos, aqui não é o nosso lugar. Você está cansado, você está cansada, aleluia, por causa do labor, da correria do dia a dia, por causa do labor. Por causa de tanta prova, você está na presença do Senhor, se alimentando da palavra, sua alma está forte, seu espírito está forte, mas a carne é fraca, está cansada. E quer dormir, e quer deitar. Aleluia, mas é preciso estar de pé, no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. É preciso continuar caminhando, e Jesus, ele sabe disso. E ele não vai nos despedir cansados, aleluia, mas ele me alimenta e te alimenta, para que a nossa carne venha ficar forte, e nós vamos continuar caminhando, aleluia, ele nos alimenta, para que nós vamos continuar caminhando, a caminhada para mim e para você é longa, nós vamos continuar caminhando no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida, e nós vamos chegar até o céu, nós vamos voltar para casa, fortalecidos no Senhor, para a glória de Deus. E o Senhor não queria despedir essa multidão, preocupou em despedir essa multidão para suas casas, já há 3 dias no deserto com o Senhor, se alimentando da palavra, da presença do Senhor, mas a carne estava fraca, e o Senhor não queria despedir essa multidão para casa com fome, para que não viesse desfalecer pelo caminho. Então, no versículo 4 do capítulo 8 de Marcos, mas os seus discípulos então responderam: de onde poderá alguém fartar de pão nesse deserto? Aleluia. E Jesus lhe perguntou: quantos pães que tendes? Respondeu ele: nós temos 7 pães aqui. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Aleluia. Se assentasse no chão. E tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, ele tomou os 7 pães da mão do discípulo, partiu o pão, orou, deu graças a Deus por aqueles 7 pães estar ali para alimentar uma multidão. Aleluia, glória a Deus. E deu então aos seus discípulos, para que os seus discípulos viessem distribuir entre a multidão. Aleluia. Repartindo entre o povo. Tinha também ali alguns peixinhos. E abençoou esses peixinhos.
mandou que estes igualmente fossem também distribuídos. Aleluia. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Depois de alimentar, é que Jesus os despediu para a sua casa. Aleluia, Aramanai. Depois de nos alimentar, é que Deus vai nos despedir para nós continuar na nossa caminhada. Ele não vai nos despedir cansados, fracos, não, para que nós não venhamos desfalecer e morrer pelo caminho, não. Aleluia. Depois, aleluia, que ele nos alimentar, é que ele vai nos despedir para nós continuar a nossa caminhada, nossa jornada até a nossa casa, até o céu. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Aleluia. E come dessa comida que ele está te entregando hoje. Em nome de Jesus. E seja fortalecido no seu corpo, no seu espírito, na sua alma. Receba força, receba vigor, receba ânimo para continuar. Nada de pensar em desistir, nada de se entregar. Aleluia. Se levante, porque a caminhada ainda é longa. Amém? Jesus Cristo te ama.